Bom dia, a graça e a paz e o bem do Senhor a todas e todos. Mais um encontro especial, mais um dia em que nós nos encontramos para uma celebração de amizade, né? Uma celebração de fortalecimento uns com os outros. A gente está sempre se fortalecendo, né? Eu não sei como que você chegou aqui, eu só sei como eu cheguei. E tenho certeza que ao chegar aqui, uma certeza no meu coração é que eu vou ser fortalecido, encorajado, só de poder encontrar com vocês e poder conversar com vocês, tomar um cafezinho tão especial. Então, muito bom poder celebrar esse tempo. E sejam todos acolhidos, abraçados. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo, muito bem-vindos. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre fé. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14. Você pode abrir a sua Bíblia, seu aplicativo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pode acompanhar também essa leitura na tela. E quem está nos ouvindo no Spotify, que seja um tempo especial também, né? Onde você estiver, quando você estiver, que esse tempo seja um tempo especial e de celebração a esses encontros, especialmente aquele que o Senhor faz conosco. Êxodo, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 10, que diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Verso 11. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo no verso 13: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Até aí. Oremos mais uma vez e agora consagre o seu coração e mente ao Senhor. Nós te louvamos, exaltamos o seu nome, Senhor, pela alegria de poder celebrar tudo o que aconteceu aqui nesta manhã. A cada encontro e reencontro, a cada experiência de abraço, de afeto. O Senhor fala conosco, o Senhor nos toca e estamos novamente pedindo que o Senhor continue a falar aos nossos corações, usando as nossas vidas, nos preparando, trazendo a capacidade de compreender a sua voz, discerni-la, a ponto de gerar a prática daquilo que aprendemos em nosso cotidiano. Por isso, nosso desejo é aprender contigo. Nos ensina nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto que nós lemos é um texto bem conhecido da Bíblia Sagrada. É um texto que passa pelo período ali de libertação do povo hebreu. Nós temos muita literatura, além da Bíblia, temos desenhos, temos filmes, né, que mostram as tensões ou os tensionamentos que acontecem nesse período da história. Os egípcios, nós estamos falando de um povo que estava em um regime de escravidão, e passado esse período, Deus finalmente, né, responde o seu povo. E eu escolhi conversar um pouco sobre esse momento para falar a respeito da nossa fé, para falar a respeito da nossa postura de fé diante a realidade e que tipo de fé nós estamos construindo, né? Porque quando falamos de fé, pode ficar muito vago essa compreensão a respeito da fé. A fé, ela pode ser discernida de diversas formas, de diversos jeitos e diversas maneiras.
E eu queria propor uma maneira da qual eu compreendo do que é fé. Bom, primeiro o ambiente que nós estamos. 5 domingos, né, para terminar o ano. Menos de um mês para o Natal. Quase um mês para fecharmos um ciclo. Para cravarmos um ciclo de pandemia. Vocês acreditam que a gente está 3 anos, chegando ao 3º ano de pandemia? E ela não acabou, né? A situação se agrava, nós estamos novamente em um certo tensionamento, uso de máscara voltando. Tudo isso porque pessoas decidiram não se imunizar, decidiram não voltar para tomar a sua dose de reforço. E aí eu insisto, né, que você não seja essa pessoa, mas que você tome as suas doses, que você cumpra, né, o ciclo vacinal, porque é uma forma também de se proteger e de proteger as pessoas. Há muitas pessoas que nós perdemos e nós, desde o início da pandemia, nos colocamos à disposição de respeitar não somente a nós, mas o próximo. E é por isso que estamos aqui. E aí estamos agora diante de um novo cenário, com um desejo de mudança, com um desejo de transformação, de renovação. Há tantas coisas nos nossos corações, e isso eu partilho diante das conversas que nós temos tido. Há muita esperança, há muito desejo de seguir, de continuar, mas também há muito medo, há muitos receios. Mas no final, assim, o que me parece é que, pelo menos na minha bolha, né, de amizade, me parece surgir um desejo, né, dessa esperança ativa, né, e uma súplica diante de Deus por uma liberdade, refrigério. Porque a gente, claro que ao longo dos anos a gente sempre suplicou por liberdade, especificamente a gente, né, brasileiro. O brasileiro está sempre em busca de liberdade. A gente está sempre sendo oprimido de alguma forma, de alguma maneira. Mas há um anseio agora por uma certa liberdade. E para falar de liberdade, a gente vai precisar entender o que é liberdade também, ou que tipo de liberdade nós queremos. Mas nós queremos liberdade, e o motivo maior da nossa busca, enquanto sociedade, é por conta dessa sede de ser livre, especialmente das garras das opressões, né, que nos abateram. Livres também desse período pandêmico que nos machucaram, que nos fez perder pessoas que amamos. Então a gente quer essa liberdade, a gente tem sede disso, mas existem alguns elementos que compõem a nossa fé e que precisa ser compreendido que a fé não é um elemento mágico de transformação para a nossa experiência. Nós não podemos usar a fé como um elemento, quase como um pozinho mágico de transformação para as coisas. Isso é muito arriscado. E por que eu chamo a atenção para esse fator? Porque, infelizmente, parte do campo religioso conduziu a sua comunidade, a sua igreja, os religiosos, a se relacionarem com Deus na experiência de uma fé elementar, né? Uma fé que se manifesta a partir de um objeto ou de um posicionamento, de uma manipulação. E isso é muito perigoso. Porque a gente acha que fé é o esforço que a gente dedica para algo acontecer. A gente acha que fé é algo que a gente tem e que a gente coloca ali muita energia positiva e a gente fala, pô, com isso aqui, com esse objeto, né, de fé, eu sei que as coisas vão dar certo. Então a gente vai se agarrando às coisas que
de fato não são exatas para aquilo que o Senhor apresenta para nós. E o que eu quero apresentar, né, dentro do que eu compreendi do Senhor para cada um de nós? Apresentar uma fé que vai estar ancorada à pessoa do nosso Deus, à presença do nosso Deus. Uma fé que nos inspira a confiar nesta pessoa. E eu não sei se você tem o costume de confiar em pessoas que você não conhece. Você faz isso? Eu também não. Então nós precisamos conhecer essa pessoa a quem nós queremos devotar a nossa confiança. Então há um exercício, há alguma composição que nos inspira relacionamento. Porque muitas vezes essa fé ela pode ser manipulada de uma forma que não seja real, seja fake. Não busque atalhos. Nem com as frases positivas, né? O livro de autoajuda, ele pode ajudar até um caminho, mas ele não vai ser uma âncora para a sua jornada. Então as frases, os pensamentos, os rituais, os mantras que fazemos, eles podem até ter a sua importância. Eu respeito as espiritualidades, as religiões. Mas o que eu quero compor diante do Senhor é uma espiritualidade baseada na fé, ou melhor, na confiança que ponho diante do Deus do qual eu me encontrei. E a partir desse encontro, desejei me relacionar com Ele. Porque Deus é relação. E um dos seus nomes, né, é um Deus conosco. E um Deus conosco é um Deus presente, que está em todo tempo e em todo momento ao nosso lado, nos trazendo a possibilidade de um diálogo com Ele. Não é um Deus que fica na nossa frente abrindo caminhos e manipulando as coisas para que você possa continuar seguindo o caminho. Assim, bom, Ele é o objeto da minha fé. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Não, peraí. É um Deus que está na jornada ao seu lado. É um Deus conosco, com cada um de nós. E um Deus ao nosso lado é um Deus que está se colocando à disposição de um relacionamento sincero, de boas conversas. E é interessante pensar de um Deus que nos chama para uma jornada, né? Para um caminho. E é nessa jornada que a nossa vida vai sendo transformada a partir da experiência que estamos, né, dedicando a Ele. E aí nós voltamos ao texto. Um texto que mostra um povo sofrido, escravizado por 420 anos. 420 anos sobre as garras da escravidão. E esse povo estava clamando por liberdade. Parece óbvio. Mas o que é liberdade na cabeça de um povo que nunca conheceu a liberdade? O que é desejar liberdade para um povo que viu gerações, que viu seus antepassados escravizados e agora clama ao Senhor com seus pedidos por uma súplica de libertação daquele sofrimento, daquela opressão, daquela dor e dos lamentos que aconteciam por conta da postura rígida e maléfica, né, que atingia aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles trabalhadores escravizados. Então, é importante pensar que antes mesmo de nós desejarmos uma liberdade, nós vamos precisar tentar pensar que liberdade, de fato, é importante para nós. Porque eu escolhi exatamente um trecho para a leitura em que está rolando um debate entre o povo hebreu com Moisés. E a conversa do povo hebreu, no versículo 11, ela é muito dura, porque eles estão dizendo para Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui nesse deserto?
Ou seja, esse povo saiu das garras de escravidão e Deus começou a abrir caminhos. Fazer um movimento milagroso. Todos sabem das pragas, sabem do movimento de Deus, de libertação do seu povo. E aí o seu povo sai daquele lugar em busca de uma terra que emana leite e mel, que emana liberdade, que emana vida, que emana a possibilidade de paz, né? Que é o shalom de Deus para tudo, em tudo e para todos. E esse povo está correndo. E de repente ele olha para trás e tem um exército egípcio querendo devorá-lo. E eles, preocupados com essa situação, ao olhar para trás e olhar para frente, e diante deles tem um mar para atravessar e ninguém tem barco, não tem possibilidade de colocar uma multidão para atravessar esse mar, o que vai acontecer agora? A gente vai ser tragado. E aí eles começam a murmurar. E pelo cenário é até legítima a murmuração. Chegar diante de Moisés e falar: Moisés, tá maluco? Era melhor a gente continuar escravizado lá do que morrer aqui no deserto. Era melhor a gente continuar sobre as garras daquela opressão do que chegar aqui e ser tragado por esse exército. Olha como que eles estão vindo. Não há chance. Nós não somos um povo de guerra. Veja as nossas limitações. Será que você está de conchavo com o faraó? Você trouxe a gente aqui por falta de túmulo lá? Para nos matar aqui no deserto? Qual é que é a sua, Moisés? Então era mais ou menos esse teor do diálogo, da conversa, das discussões. E Moisés, no versículo 13, vai dizer: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Nesse momento, o convite de Moisés é para que, a partir daquela fala, o povo se fizesse protagonista desse movimento de libertação. Porque haviam protagonistas nessa experiência histórica. Moisés, a manifestação de Deus, da sarça, os diálogos que acontecia com os amigos espirituais que abriram caminhos para que aquele momento acontecesse. A relação de Moisés com o faraó e as negações, a manifestação divina, né, de uma forma extraordinária. Só que tudo isso parecia ser dentro de um campo específico com pessoas específicas. Mas a libertação era para todo o povo. E Deus estava inserindo todo o povo na realidade e colocando esse povo para ser protagonista desse evento de libertação. E isso para mim é extraordinário. Um Deus que não se oferece como um instrumento de manipulação, de fé, e não usa as nossas vidas como um instrumento, mas se coloca à disposição para ser esse agente de libertação e chama o seu povo para esse protagonismo desta experiência. Por isso é importante perceber que Deus, Ele é um parceiro da humanidade. Deus é um parceiro. E essa parceria não quer, de nenhuma forma, roubar o nosso protagonismo na história. Porque se Ele quisesse roubar o nosso protagonismo, Ele não nos criaria como nos criou. Seres e pessoas tão diversas, tão diferentes, né, uma das outras. E é no meio dessa diversidade que o Senhor se conecta, se move e dá para cada uma delas esse protagonismo. Toda vez que você estiver diante de um diálogo de fé, de um diálogo religioso, ou seja, até mesmo um coach desses, né, que quer deslegitimar o seu protagonismo na história, se afaste. Diga não. Rompa com essas atitudes. Porque Deus quer fazer que os seus filhos e filhas sejam protagonistas, né, na história, a partir da sua experiência. E você tem muita coisa para contribuir.
os seus talentos, os seus sonhos e desejos são impulsionados a partir de algo que vai te colocar numa participação no mundo. Importante, não só para você, quanto é para mim. Eu já disse algumas vezes que sempre que uma pessoa não vem e eu vejo uma cadeira vazia, eu perco a oportunidade de ver Deus. Toda vez que eu não encontro um dos meus amigos, eu não estou encontrando Deus, porque a oportunidade de ver Deus é ver Deus em você. É ver o protagonismo de Deus na experiência, né, da sua humanidade, quando se conecta conosco. Quando a gente se abraça, quando a gente se permite tempo para conversas, para diálogos, para um relacionamento, para trocas. Quando a gente constrói espaços seguros para que os nossos diálogos sejam feitos de uma maneira madura, consciente, gerando certas políticas de preservação, não só da nossa fé ou do nosso relacionamento com Deus, mas da nossa humanidade. É por isso que estamos conectados. Então o movimento de Deus é esse movimento de parceria. Um Deus que está criando elementos que não querem tirar o nosso protagonismo, mas pelo contrário, dar esse protagonismo que nós precisamos e retomar, né, esses processos de renovação das nossas vivências. E aí qual que é o desafio? Deus vai fazer um milagre. Ele vai abrir um caminho. Mas Moisés, quando se coloca diante de Deus para fazer o que deve ser feito, quando Deus disse para Moisés, fere o mar, Moisés diz para o seu povo, nós vamos avante. Ao ferir o mar, ele diz para o povo, pode ir, porque o Senhor há de nos livrar dos nossos perseguidores, dos malfeitores. O Senhor há de nos livrar daqueles que nos oprimiram. E aí, aquele povo poderia ficar paralisado diante daquele cenário. E não acreditar de fato que aquilo era um movimento de libertação ou era mais uma armadilha, né, construída em suas consciências. Mas eles decidiram seguir em frente e pisaram em terra firme e atravessaram aquele mar vermelho, aquele mar revolto, aquele mar de visual inacreditável. E ali eles, de fato, tiveram a sua libertação. O primeiro desafio que aparece para nós é que nós precisamos combater com todas as vozes e as murmurações que estão na nossa mente, na nossa consciência. Nós precisamos combater essas vozes que querem nos impedir o avanço. Nós precisamos combater com as vozes que querem manipular a forma como nós vamos avançar. Sejam as vozes que são construídas a partir dos nossos traumas e medos, sejam as vozes que são conduzidas por terceiros. E essas são bem perigosas também. Porque nós já vimos e já encontramos com diversas massas que estão sendo conduzidas por uma consciência terceira. E isso é muito perigoso, porque quando você fala, ela só repete não aquilo que ela acredita ou que ela conhece, mas o que ela ouviu. E é muito difícil dialogar com pessoas assim, porque elas estão com a sua mente praticamente cauterizada. E perde-se, a partir daí, a sua autonomia. Por isso a importância do protagonismo, que nos dá autonomia para pensar, questionar e se posicionar a partir daquilo que nós estamos encontrando ou daquilo que Deus está nos oferecendo. Há poucos aqui que pareciam estar celebrando. Há poucos aqui que se apresentam diante de Deus com uma celebração até meio que confusa. Celebrar a Deus não é vivenciar milagres.
Celebrar a Deus é confiar no seu caráter. Ter fé em Deus é confiar no caráter de Deus. É compreender que aquilo que Ele prometeu para nós, Ele fará. É confiar com que aquilo que Ele se colocou à disposição a fazer para cada um de nós, vai acontecer. É confiar que os nossos desejos não podem ser pautados pelos nossos sonhos, né, construídos na nossa mente, mas tentar fazer com que o sonho de Deus se conecte com os nossos sonhos. Porque a partir daí não tem mais outra interferência que nos conduza para um caminho de perdição, de erro e de falha. Moisés, no versículo 13, responde ao seu povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Você tem medo de quê? Quais são os seus medos? Quais são os seus receios? Uma coisa eu tenho para te dizer. É importante saber que para cada opressor, o Senhor tem 10 pragas. Para cada oprimido, o Senhor tem coragem. O Senhor reveste-os de coragem, de capacitação, para que eles fiquem com a sua postura ereta, olhem para frente com um olhar de esperança e se coloquem à disposição de seguir. Por isso, que você saia daqui com essa coragem renovada e com essa fé, com a compreensão dessa fé, que ter fé é confiar no caráter de Deus. Ter fé é compreender que o que Deus está fazendo para cada um de nós é o melhor. Ter fé que a partir de um relacionamento com Deus, nós vamos ser transformados, envolvidos numa experiência de amabilidade, de generosidade, de cuidado, de amor consigo e com o próximo. Essa primeira travessia do povo hebreu é a primeira experiência de protagonismo. E o que o Senhor inaugura para esse povo são processos. E a gente precisa compreender que Deus está nos colocando num lugar de processos, inaugurando uma agenda de novos processos. Não é uma varinha mágica que vai fazer as coisas mudarem de repente. Não. Entender qual é o seu processo, qual é o seu momento. E aprender com cada um desses momentos, cada um desses processos. A maneira como o Senhor se coloca diante daquele povo é muito didática. Mostrando o seu poder. E depois saindo aos poucos de cena para dar protagonismo para aquele povo. E mostrando para eles que é possível fazer aquilo que Deus fez, se eles estiverem no Senhor. É possível que eles sejam protagonistas de um tempo de transformação, de renovação, de libertação, não só para aquele povo específico, mas para todas as famílias da terra. Por isso, revista-se hoje de coragem. Revista-se hoje de amabilidade, de mansidão. Revista-se hoje de calmaria. Respire fundo. E tente dar sensibilidade à voz de Deus que está falando à nossa consciência. Silencie as vozes terceiras, os barulhos, as tormentas. Pare de observar as nuvens carregadas. Esteja sensível à voz de Deus que está falando à nossa consciência. Porque Ele há de nos conduzir, Ele há de nos ensinar, Ele há de nos capacitar, de nos encorajar para seguir, para prosseguir. Os caminhos estão abertos.
O Mar Vermelho não é nada. O mar revolto, né? O mar de dificuldades, a falta de acesso, pode ser o nosso cenário atual. Mas Deus nos trará a possibilidade de ultrapassar estas barreiras, essas dificuldades, em nome de Jesus. Por isso tenho fé que teremos um ano melhor. Tenho fé que teremos um ano novo, um ano renovado. Tenho fé que a gente vai celebrar junto o fim dessa pandemia. Tenho fé que a gente vai celebrar junto, sim, um Natal diferente. Não só esse daqui que está chegando, porque ele ainda está sobre um cenário de tensionamentos, mas que 2023 seja um tempo de grande celebração. Por isso essa é a minha oração, a minha fala profética, o meu olhar profético para o futuro. Porque eu não quero o bem só para mim, para minha família, eu quero o bem para todos e todas. E eu não vejo a hora de ver Deus no meio de nós e a gente celebrando, fazendo brinde, né? De alegria, de vitória, de paz e de capacidade de voltar a respirar. Que Deus nos abençoe. Por isso eu quero encerrar com uma oração e com seus olhos fechados. Eu oro ao Senhor juntamente contigo. Primeiro trazendo à memória as tormentas, o mar revolto, ou as barreiras que se levantaram, que nos impossibilitaram o avanço. E foram muitas. E muitas delas nos feriram, nos machucaram, nos aprisionaram, geraram os teus tensionamentos, fragilizaram as nossas emoções e trouxeram diante disso um pensamento quase nos colocando num lugar de incapacidade de permanecer ou de continuar. Mas Deus finalmente se apresenta diante de nós dizendo: fiquem tranquilos, porque eu estou atuando no universo. Eu estou me movimentando na história, abrindo caminhos e gerando possibilidades. E para que essa obra se conclua, saiba que eu estou chamando os meus filhos e filhas para serem protagonistas dessa experiência de libertação, de salvação e de shalom, que é paz e salvação de tudo, em tudo e para todos. Por isso, Senhor, cuida dos nossos corações e reveste, Senhor, as nossas vidas de coragem. Nos faz perceber, Senhor, a sua companhia. Nos faz perceber que alcançamos a sua graça, que outrora não éramos merecedores, mas o Senhor nos fez merecedores. E é diante do teu amor que eu sei que tudo isso nos basta. E vamos seguir adiante, com o coração fortalecido, para não desistir, estendendo o nosso braço fortalecido, o nosso braço forte, para o resgate daqueles que estão à beira do caminho. Nos ajuda, Jesus, nos fortalece e nos dá, Senhor, a possibilidade de um protagonismo de libertação e salvação para o nosso povo. Eis-nos aqui. Usa, Senhor, a cada um de nós. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, porque sabemos que o Senhor já nos deu todas as coisas. Agora nós estamos dando diante de Ti a nossa disposição, o nosso coração, a nossa força de vontade, o nosso desejo de continuar. E nós faremos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça
do Consolador, o Espírito Santo, e a generosidade do nosso Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre nós, para nos sentirmos pertencentes dessa bênção. Encoraja, Senhor, os teus filhos e filhas. Encoraja, Senhor, as famílias. E coloca-os, Senhor, em posição de enfrentamento a todas as dificuldades, sabendo que a nossa luta não são com armas de fogo, mas são com a manifestação do poder do seu caráter, revestidos de graça, amor e generosidade. É nesse caminho que seremos transformados e agentes de transformação. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus.